noite a todos, boa noite a todas, sejam todos e todas muito bem-vindas à nossa live de hoje, no dia 14 de abril de 2023. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Vamos entrando, pessoal. Aos poucos as pessoas vão entrando. Eu já estou lembrando alguns amigos aqui. Vão convidando as pessoas. Vamos entrando na nossa live, mais uma live de hoje, com conteúdo que vocês sempre me pedem, que vocês falam que querem que eu fale alguma coisa, eu vou atendo o pedido de cada uma de vocês. É só para me mandar e eu atendo esses pedidos. Como vocês estão? Vão colocando aí na caixinha, vamos entrando. Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje. Como vocês estão? Coloca aqui na caixinha, ó, aqui embaixo, de onde vocês estão falando, para eu saber, né, que a nossa live, toda semana eu tenho feito live aqui com vocês, e nós já tivemos pessoas de fora, do Brasil inteiro. Eu quero saber de onde você é, me conta aqui, para a gente saber. Muitos são daqui da minha cidade, eu já vou falar também de onde eu sou, porque às vezes as pessoas, eu esqueço de falar, né, de onde eu sou, e as pessoas querem saber também. Nem todo mundo sabe de onde que eu sou, então o pessoal já está entrando. Pedro, São José dos Campos, seja bem-vindo. O Jairo, vamos entrando. Eu vou pedir um favor para vocês, enquanto a gente espera um pouquinho, o pessoal está entrando. Clica aqui nesse aviãozinho, boa noite, e manda para um amigo de vocês. Enquanto isso, vão colocando aí de onde vocês são. Estou pegando meu óculos, né? São José, boa noite. Hoje nós vamos falar um tema que é muito, assim, importante, né? Alimentação, como que a sua alimentação interfere no seu sono. É um tema que a gente vê. O Jairo da Vole, seja bem-vindo, Jairo. Ele é personal, trabalha também com idosos, né, Jairo? Você é de São José? Também, né? Ele é personal em São José dos Campos. Então, assim, hoje nós vamos falar com um tema muito importante que aflige muitas mulheres, muitas pessoas no mundo todo, né? O sono. Ó, ele falou que trabalha com personal aqui em São José, com a terceira idade. A Bela Flor entrou, né? Então, vamos lá. Clica aqui, olha, no aviãozinho e convida pelo menos um amigo seu pra gente, um amigo, uma amiga, o vizinho, a vizinha, irmão, a mãe, né, para participar dessa live. Vamos lá. O pessoal já vai entrando. A doutora Carol, a doutora Luciana Maia, Mariela, né? Sejam todos bem-vindos. Eu pedi ao pessoal para colocar de onde eles são. O pessoal agora, por enquanto, está de São José dos Campos, está batendo aqui. Eu vou me apresentar, né? Eu sou Marlene, eu sou nutricionista gerontóloga, tá? Eu falo de São José dos Campos, eu moro aqui há praticamente 28 anos, tá? A Sara está entrando e o meu trabalho, o meu foco como nutricionista gerontóloga, eu ensino mulheres de 50 ou mais a programar a longevidade com saúde, autonomia e disposição, né? Há mais de 20 anos eu trabalho com nutrição e envelhecimento, promovendo o envelhecimento saudável. A Bela Flor é de Porto Alegre,
né? Cidade Bonita, a Ruth. Então, assim, eu trabalho com isso. E aqui em São José, eu trabalho também dando aula, trabalho, a Márcia entrou, trabalho numa clínica também de idosos e atendo consultórios. Sempre o meu foco é o envelhecimento, né? Promover a longevidade com saúde, né? Por quê? Porque nós estamos envelhecendo. Então, tudo que está relacionado com envelhecimento, eu fico muito interessada. Claro que o meu foco principal é alimentação, atividade física, mas eu me interesso por tudo que se relaciona com o envelhecimento saudável, a nossa longevidade saudável, né? E é por isso que esse meu foco aqui, né? Eu sempre estou focando nisso, na longevidade, o que está relacionado com a longevidade. Antes de começar, que eu já vou começar, né? Tem um aviãozinho aqui, muitas pessoas não sabem, não tem muita afinidade com o Instagram, né? E então, assim, clica aqui nesse aviãozinho, por favor, e convida pelo menos uma amiga, uma vizinha, uma irmã, um irmão, o pai, a mãe, o tio, a tia, para vir participar dessa live, né? Eu vou fazer o seguinte, algumas pessoas já me mandaram, tá? No direct hoje as perguntas relacionadas com esse tema, né? E eu vou responder, mas durante a live vocês podem ir perguntando por quê? Porque é um tema que pelo menos o número de pessoas que sofrem com essa questão da insônia, de problemas de sono é muito grande, né? Então, por isso que eu falo sobre isso também, né? Em muitos casos, na grande maioria, essa questão do dificuldade de dormir, de insônia, do sono de má qualidade está relacionado com a alimentação e com o estilo de vida, né? A Dayana entrou, né? Convida aí os seus amigos, colegas. Então, qual que é a minha abordagem? O que eu trabalho? No meu Instagram, eu faço uma abordagem relacionada com a nutrição, especificamente com a nutrição focada para mulheres acima de 50 anos. Por quê? Eu tenho esse foco? Porque nós, acima de 50 anos, a gente vai envelhecer. Na verdade, todos nós vamos envelhecer, não é verdade? Então, o meu foco é esse, ensinar a mulheres a terem uma longevidade com mais saúde, autonomia. E hoje, especificamente, né, a pedido de muitas de vocês, eu vou falar sobre como a alimentação vai interferir no sono, tá? Principalmente no sono de mulheres acima de 50 anos. Por quê que eu falei nesse tema, né? Pelo fato de ser meu foco, mulheres acima de 50 anos, e porque as mulheres acima de 50 anos, elas sofrem muito, né? Então, com essas questões do sono, dificuldade de dormir, e a partir dessa idade piora, né? O sono, a qualidade do sono, o tempo para dormir, o tempo que dorme, piora. Então, a gente tem que abordar. E o que acontece? Muitas acabam fazendo uso de medicação e não resolve a causa do problema. Elas vão lá para o final, tomam um remedinho, mas a causa do problema, né? Então, eu trabalho com isso. Eu trabalho, né? Para quem não sabe, eu já trabalho há mais de 20 anos com nutrição e envelhecimento, tá? Então, essa é a minha especialização. Eu me formei em gerontologia, eu sou especialista em gerontologia, né? Então, essa área. Então, há mais uns 20 anos da minha especialização, eu venho trabalhando com isso, eu trabalho com isso, né? Tá? Então, tá. Então, vamos lá, né? Falando sobre a alimentação e o sono, a qualidade do sono das mulheres, eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês verem, né, que a importância
importância da gente abordar a questão do sono para mulheres, né? Então, assim, os estudos mostram, não sou só eu que estou falando aqui, mas estudos científicos que são realizados com mulheres, com a população, eles mostram que 46% das mulheres acima de 45 anos apresentam sono de má qualidade, né? Ou seja, quase 50% das mulheres acima de 45 anos apresentam sono de má qualidade, né? E assim, então assim, por que isso é preocupante? Porque a mulher com essa idade, quando ela não dorme bem, o dia dela fica muito ruim. Ela não tem uma alimentação adequada, ela não tem um desempenho para as atividades dela, da casa, fora de casa, à disposição. E aí o que acontece? Muitas vezes aquelas mudanças que a mulher passa, né, na menopausa, no climatério, às vezes são decorrentes dessas noites mal dormidas, né? Porque é justamente essa fase aí, né? Então, assim, o que a gente precisa de entender? A gente precisa de ver qual que é realmente essa causa, né? Dessa dificuldade, o que leva essa mudança do sono de repente para muitas mulheres. E é certo, a primeira coisa que elas vão pensar, eu preciso de um remédio para dormir. Por quê? Porque quando é uma única noite de sono mal dormido, não tem problema. Quando a gente vai a um baile, a gente não dorme, a gente fica a noite inteira lá, não dorme, né? A gente demora uns dias para restabelecer. Eu sou assim. Se eu for a um baile, eu vou demorar mais ou menos uma semana para voltar ao meu normal, né? Mas o problema não é essa uma noite mal dormida. O problema são muitas noites mal dormidas. E o problema crônico, que você vai acumulando, e aí o que acontece? Você acaba não tendo problema. Então, as noites mal dormidas, elas vão trazendo problemas para tudo. Por quê? A mulher que não dorme bem à noite, ela não vai acordar bem, ela não vai ter disposição, ela não vai se alimentar bem. Toda atividade que ela precisa de dar conta durante o dia, ela não vai desempenhar bem. Então, isso aí acaba comprometendo a vida toda dela, né? Então, assim, a gente precisa de tratar e nós temos vários pilares para nossa boa saúde. E um deles, e praticamente o principal que vai coordenar tudo, é o sono. Se a gente não dorme bem, atividade física, o nosso dia fica ruim, a nossa alimentação fica prejudicada, porque muitas vezes você não acorda naquele horário para tomar um café da manhã, né? Então, assim, tem muitos estudos que mostram que as mulheres, estudos americanos, que mostram de 1 a cada 3 mulheres, então eu tenho aqui uma, né? Na faixa, a partir dos 50 anos, dormem menos do que 7 horas por noite. E dessas que dormem mal, mais ou menos 20% dessas relatam que têm dificuldade em adormecer, né? Ou seja, elas deitam e não conseguem dormir. E a gente precisa de um tempo para a gente começar a dormir e ter aquele sono completo, reparador, que vai deixar a gente renovada no outro dia. Nosso corpo precisa de dormir. Nosso cérebro precisa de descansar, né? Então, assim, quando você tem várias noites que você não consegue dormir a noite toda, ou que você demora a dormir, às vezes tem algumas mulheres que elas demoram 2 horas para dormir. Então, se elas estão dormindo, às vezes, nem todas, como esse estudo mostra, que as mulheres têm dormido menos de 7 horas, então pense, você está ali com as suas 7 horas para dormir, já está menos do que as 8 horas. Se você demora 2 horas para dormir, na verdade você está dormindo 5 horas. Olha o quanto que piorou a sua qualidade de sono e o tempo do seu sono,
né? Isso vai, a longo prazo, vai trazendo consequências, repercutindo na sua vida, na sua qualidade de vida, né? E isso não é só nos Estados Unidos. No Brasil também teve um estudo com mulheres mais ou menos de 50, 60 anos, que mostrou que a prevalência de distúrbio de sono, né, insônia, apneia, muitos movimentos de perna, né, que é aquelas pernas inquietas durante o sono, que a gente chama, né, e a piora da qualidade do sono, ou seja, o número de mulheres que tem essa piora da qualidade do sono, insônia, apneia, é muito grande também no estado de São Paulo. Então é por isso que a gente precisa de tratar isso. Nós precisamos de ver essas mulheres que não dormem bem. Tem alguém aí que tem problema de insônia? Fala aqui para mim, que tem dificuldade de dormir. A Fernanda tá aí, a Letícia, né? Deixa aí, só coloca um oi, um assim, que tem dificuldade de dormir, né? A dificuldade de dormir, o que a gente pode falar? Não necessariamente significa que a pessoa não está dormindo 8 horas. Às vezes a pessoa pode estar dormindo 7 horas, mas ela acorda muito bem. Então, não necessariamente a pessoa precisa de dormir 8 horas. Tem pessoas que dormem 8 horas e acordam muito mal. Por quê? Porque o sono foi picado, acorda à noite, teve apneia, fica com as pernas trêmulas e o sono não é de qualidade. Então, quando ela acorda não descansada, ela acorda exausta. Agora, tem mulheres que já dormem de 6 a 7 horas e o sono é tão de boa qualidade que ela acorda bem. E aí vocês vão perguntar, como que a gente primeiro sabe que dormiu bem ou não, mal? A gente é como a forma como a gente acorda. Se você acorda, fica espreguiçando, tá com dor no corpo, não tá com vontade de acordar, de levantar, é porque seu sono não foi bom. Agora, se você já acorda, você pode ficar até um pouquinho na cama, dar uma espreguiçadinha e acorda disposta. Não precisa assim de acordar risonha, tudo, né? Mas se você acorda bem disposta para fazer suas atividades do dia e durante o dia você está bem disposta, significa que você está dormindo bem, né? Então, assim, então é importante, né, a gente ter essa boa qualidade do sono. E um dos problemas, essa má qualidade do sono, né, em mulheres a partir de 50 anos, gente, quando ela vai acumulando muitas noites mal dormidas, o que acontece? Ela tem um risco muito grande de desenvolver doenças, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, depressão, ansiedade, né? Deixa eu ver que alguém falou. Eu durmo bem rápido, das 21 às 5, mas de tardezinha minha energia esvazia. Isso varia, Então, assim, porque você deve fazer muita coisa, né? Gratíssima. Então, assim, o que é importante, gente? Isso, porque muitas vezes as doenças começam a aparecer e que é comum a pessoa falar assim, eu tô com diabetes, eu tô com problema de depressão, que é outra questão muito comum entre as mulheres, né? Às vezes essa questão da depressão, da ansiedade, é porque você não tá dormindo bem e você não sabe o porquê, né? Então, assim, deste modo, é um problema tão grande, é um problema, gente, de saúde pública. Não é só no Brasil, a nível mundial, né? Então, assim, a gente tem que tratar, precisa de ser tratado e ser acompanhado. Mas, claro que a grande maioria das pessoas, elas recorrem à medicação. E não necessariamente a medicação, ela vai resolver seu problema. E outra coisa, pior ainda, além de fazer uso da medicação e não combater a causa, o que muitas fazem? A automedicação, ou seja, elas tomam por conta própria, né? Aquela medicação, muitas vezes elas podiam resolver de uma forma muito mais amena do que um remédio,
E elas podem de uma outra forma, às vezes é uma questão de fazer atividade física, de uma alimentação errada que ela tem, que ela faz errado, que eu vou mostrar para vocês que muitas vezes é erro alimentar, né? E elas começam a tomar remédio. E aí elas ficam viciadas. Só que o remédio, eles acabam tendo um efeito rebote e a pessoa fica um pouco cansada durante o dia, né? Então é justamente por isso que eu fiz essa live, que eu estou aqui, para a gente ver como que a sua alimentação no dia a dia vai interferir no seu sono. E claro, não é só levantar o problema, né? A gente tem que achar a solução, tá? Então, assim, enviou notificação para participar do seu vídeo. A Márcia, alguém que quer participar do vídeo vai ser muito bem-vinda. Nós podemos fazer uma live de 2 aqui, a gente conversando. Me conta aí. Acho que seria uma boa. Alguém mandou. Alguém quer entrar na live comigo? Fala aí, ó. A Márcia já mandou, mas pelo que eu conheci, ela não vai querer entrar na live, não, mas eu posso aceitá-la, tá? Alguém quer entrar na live comigo? Pra gente bater um papo? Vai ficar uma live super interessante. Quem quer? A gente fala aqui. Manda aí um. Deixa eu ver, tem a Márcia. Vamos, Márcia? Acho que a Márcia não vai querer entrar na live, não. Acho que ela clicou lá errado. Então, assim, pelo que eu conheço ela não vai. Então, assim, vamos lá. Se alguém quiser entrar na live, vai ser muito bem-vindo. Eu vou achar ótimo. E acho que vai ficar super interessante a nossa live. Eu vou conduzindo aqui, conversando com a pessoa, vai ficar muito legal. Me manifeste aí se alguém se propõe a entrar aqui na live para a gente bater um papo junto e essa live vai ficar ótima, né? Então vamos lá. Então, gente, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, né? Como que a gente já teve, né? Eu tenho, então assim, os estudos mostram isto, que as mulheres estão dormindo menos e não é só assim a questão, são vários fatores que podem influenciar. Eu atendi uma paciente até há pouco tempo, né? Que essa paciente, ela é uma médica, tá? De 60... Você quer, Bela? Então vamos lá, manda seu pedido aí, Bela. Você clica aqui se alguém não sabe, clica aqui, é uma cruzinha que tem embaixo, aqui, ó. Clica e aí a gente vai. Eu vou te aceitar aqui, vamos lá. Eu vou ver se você mandou. Só tem a Márcia. Márcia, você quer entrar? Acho que a Márcia não quer. Olha, Bela Flor, do lado, aqui onde que você faz o comentário, tem uma cruz, tem como se fosse uma câmera, clica aí no mais. Ah, vou aceitar a Bela Flor, ó. Vai ficar maravilhosa, vamos lá. E eu já recebi, Bela Flor, entra, vamos lá. Isso, ó. Oiê! Oiê, tudo bem? Oi. Seja bem-vinda, a Lu. Tudo bem, Lu? Tudo. Eu acho, quando tu abriu essa possibilidade, eu achei... Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Todo mundo tá ouvindo dela bem? Eu achei interessante porque fechou bem com algumas coisas que estão acontecendo comigo. Fala e eu aí. acho que essa interação é bem legal, né? Primeiro, depois de um determinado momento da minha vida, eu identifiquei depois dos 50, eu comecei a ter mais dificuldade de pegar no sono, de manter um sono contínuo, sem acordar de madrugada, e isso é uma raridade, era uma raridade até então, e de acordar com disposição, porque durante um tempo eu acordava que nem tu, às 5 da manhã para fazer atividade física. Hoje em dia eu não consigo mais, entendeu? Então eu quero saber como que eu volto a ter essa disposição.
ter essa disposição. Mas isso aconteceu porque depois que você fez 50, Lu? Foi. Então, acontece, porque a gente tem essa mudança hormonal, né? E não é só mudança hormonal. A nossa vida, depois dos 50, tem a mudança hormonal, que a gente sempre joga culpa nessa mudança hormonal, mas a nossa vida, ela começa a ficar assim muito cheia de coisa, que nós continuamos trabalhando, a gente cuida da casa, os filhos saem, a gente tem todas aquelas preocupações, a gente muitas vezes com a casa vazia, sozinha, a gente muda a nossa alimentação, o corre, a gente não faz atividade física, muitas vezes, a gente fica descuidado com essa questão da alimentação, né? E aí o que acontece? Pelo fato de você ter mudança hormonal, muitas vezes as mulheres também começam a entrar em uso de medicação porque está tendo uma dor de cabeça e acaba piorando o ciclo dela hormonal. E aí acaba prejudicando isso também. E queira sim ou queira não, a gente tem mais preocupação. Porque a gente sempre fala assim, os filhos estão crescidos, a gente não preocupa mais. Mas a preocupação continua, não é verdade? Eles estão longe, mas a gente está com a cabeça lá com eles. Então, assim, o que acontece? Sim, aqui 50 anos com filho de 15 e preocupada com os pais perto dos 80, tá vendo? Então, essa aqui, ela tem uma preocupação, ela tem um filho e tem ainda os pais com quem ela tem que preocupar. Então, a nossa cabeça acaba que não pensa. E o que nós fazemos? Para a gente dar conta de tudo, nós vamos reduzindo o nosso tempo de sono. Só que a gente reduz o tempo de sono e reduz a qualidade do sono também. Porque raramente você deita e dorme. E outra coisa também, muitas vezes a mulher, ela acaba recorrendo a alternativas não tão saudáveis. Eu vou dar. A medicação, eu já falei para vocês né? Muitas, que eu já tive paciente, recorrem ao álcool. Porque o álcool, eu tinha uma paciente que ela era muito engraçada. Essa paciente foi uma paciente muito antiga minha. Ela é paciente minha até hoje. Hoje ela está com 92 anos. Mas ela era minha paciente já, sei lá, tem uns 20 anos que ela era. O que ela fazia? Ela tinha que cuidar da mãe. E ela era sozinha, ela e a mãe. Aí o que acontecia? Ela cuidava da mãe. E depois, o que ela fazia? Ela pegava, ela punha um copo, aí eu não sei como chama essa bebida que eu já esqueci. Ela punha um copo com Coca-Cola, acho que colocava um rum ou gin, só que era meio copo, assim, para ela dormir. Então, ela começou a ficar mais ou menos dependente do álcool para o sono. Né? Só que ela era diabética, então começou a descompensar a diabetes dela. Então ela começou a ter outro problema, né? E aí o que acontecia? Tudo bem que ela cuidava da mãe, mas aí ela não precisava de recorrer ao álcool. E tem muitas mulheres que recorrem ao álcool para dormir, né? E é assim, não é muito, às vezes é um pouquinho assim, só que um pouquinho todos os dias. Isso vai ter uma repercussão na saúde, né, da mulher. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, vamos lá. Então, assim, o que acontece? A mulher, muitas vezes, nessa idade também, ela está sozinha. Qual que é o comportamento de muitas mulheres? Não sei se é o seu, tá, Lu? Se não for, você fala. Ela chega, ela trabalhou o dia inteiro, ela está preocupada, ela chega à noite... Ou se ela estiver ainda com a família ou não, que eu tenho caso também, eu tenho vários diferentes tipos de pacientes. Chega em casa tarde, não tem nada para comer, pede um iFood, enche de gordura. Ou eu tenho paciente também que é sozinha, chega em casa cansada, também quase nunca tem nada para comer, senta na frente da televisão para comer Netflix, assistir Netflix, e o que ela vai comer? São salgadinhos também. São lotados de conservantes, de sal e de gordura, né? Então, assim, isso vai interferir na noite de sono, no sono dela. E o que ela faz? Ela vai fazendo isso de forma crônica, né? Ela não tem uma terapia do sono.
Eu tenho uma paciente que acontece justamente isso. Ela é uma médica, ela tem 62 anos e ela tem problema, tinha, na verdade, problema sério de insônia. E ela me procurou, foi por isso. E o que acontecia? Ela estava perdendo massa muscular, apesar de fazer atividade física, ela tinha noites de sono muito mal dormidas, e o que acontecia? E ela chegava em casa, justamente ela fazia isso. Ela era sozinha, que ela é viúva, já, os filhos já estavam, ela já tinha neto, então ela chegava em casa cansada e estressada, porque o trabalho dela, ela falava que era estressante. E o que acontecia? Ela sentava na frente da televisão e assistia Netflix, comendo salgadinho. Só que o que acontecia? Ela assistia uma parte Netflix e aí ela começava até às 10 horas. Ficava lá dormindo, sonolenta. O sono dela já começou a ficar prejudicado nesse dormir no sofá. Por quê? Porque ela dormia um pouco no sofá, quando ela estava, e na verdade que ela não estava naquele sono reparador dela, o sono contínuo, ela tinha que interromper. Porque aí ela chegava uma hora que ela estava mal posicionada no sofá, toda torta, ela tinha que levantar para escovar os dentes e ir para a cama. Ou seja, a primeira interrupção do sono dela foi. Ou seja, e sem contar que aquelas luzes da televisão também interrompem, são péssimas para o sono, né? Então, o que acontece? Se ela já tivesse jantado um pouquinho mais cedo, que foi o que eu orientei para ela, aí ela ia para a cama, ela ia para a cama às 10 horas. Então, ela já ia começar realmente o sono dela. E foi justamente isso que ela fez. A gente mudou, né, essa rotina da vida dela. Então, ela já não beliscava mais, ela já foi difícil. Gente, olha, não foi fácil, porque ela já tinha esse hábito de, ela achava que a televisão era um relaxante para ela, mas era prejudicava o relaxamento dela, que era o sono. E quando ela mudou a rotina dela, que ela falou que não foi fácil, não foi da noite para o dia que ela conseguiu fazer isso, aí ela melhorou bastante a qualidade do sono dela. E aí, claro, com todas as mudanças, ela fazendo atividade física, mudou a alimentação, aí ela começou a dormir melhor, né? E ela se negava a tomar medicação. Então, ela já tinha utilizado tudo. E, claro, que não foi só alimentação, eu orientei ela a fazer, assim, tipo uma terapia do sono, que eu chamo, né? Então, ela melhorou em 90% a qualidade do sono dela e a vida dela. E o que era engraçado é que ela era assim, ela viajava muito com as amigas. Ela falava, Marlene, é um problema, porque aí quando eu viajo, aí piora o sono, que aí que eu não consigo dormir mesmo, né? Então, assim, o que era para ela ser bom, o prazer de estar com as amigas, para ela, ela começou a limitar um pouco. Por quê? Porque como elas viajavam, né? Ela tinha que dividir o quarto, ela começou a pensar, ai meu Deus, será que eu vou dividir o quarto? Porque o meu sono não é bom, aí se eu tiver com alguém, a pessoa roncar também. Então, assim, começou a virar um problema social para ela, né? Então, desde o momento que ela melhorou essa qualidade do sono, aí ela foi melhorando a vida dela e a questão até da socialização dela e o bem-estar dela lá no trabalho dela, né? Então, assim, a gente Marlene, pode falar. deixa eu te... Eu agora me identifiquei com várias coisas que tu foi falando, que uma delas, eu trabalho bastante ao longo do dia, muito sentada na frente do computador, fazendo coisas, né? Lendo, então não tanto atividade física mais pesada, né? Ou sair fora, mas eu trabalho em casa e eu percebo que esse momento de sentar na frente, não comendo, eu acho que eu tenho uma boa alimentação, faço atividade física, bebo muita água, e eu noto, pô, por que está acontecendo algumas coisas? Eu vi um Reels teu que falava da qualidade da evacuação, né? Que a gente tem que ter essa rotina. E aí eu comecei a pensar, nossa, eu nunca parei para pensar, porque para mim isso nunca foi um problema.
Só que Aham. ultimamente, eu acho que depois dos 50 e alguns, né, a gente vai mudando até isso. Tá. E aí eu notei o quê? Duas coisas que mudaram. Meu sono, e aí eu começo, quando tu falas que parar na frente da televisão para assistir o Netflix, para relaxar, é o que eu penso. Então eu trabalhei o dia inteiro, eu sento ali, pá, vou ver uma série. Só que eu não consigo ver uma. Às vezes eu tô com esse soninho assim, e aí eu penso, ai, vou dormir. Não, vou ver só mais um episódio. E aí eu vou É, ficando, entendeu? Então eu acho que já comecei a entender que eu tenho que mudar alguma coisa, e é um ponto bem, é. é bem Principalmente pontual. você, e o Jairo aqui falou justamente a mesma coisa sua, Lu, ele falou, o uso de aparelhos que emitem luz, o uso de aparelhos deve impactar muito no início do sono e possível picos de excitação acarretando o sono picado. Sim, os estudos científicos já mostram que tanto a luz do celular como a luz da televisão, elas vão prejudicar a qualidade do nosso sono. E a gente não vai conseguir dormir sem contar que principalmente o celular deixa a gente excessivamente excitado. E esse excessivamente excitado vai fazer com que a gente demore mais tempo para dormir. Como você, Lu, trabalha muito na frente do computador, né, que não tem jeito, gente, vejam o que eu estou falando. Isso é uma coisa muito importante que eu vou destacar. A vida, era muito fácil eu falar com a Lu, Lu, para de trabalhar no computador, mas é o trabalho dela, é o ganha-pão dela, né? Não, o que acontece? A gente tem que mudar de acordo com a nossa possibilidade. Então, é o que eu sempre falo, não existe uma receita de bolo para você, para cada caso a gente vai adaptando. Então, a minha sugestão, né, você disse assim, a gente de repente pode até, ao longo da live, ver como que está a sua alimentação para esse sono. Vamos ver isso aí. Mas a minha sugestão é assim, se você tem que trabalhar, você já trabalha na frente do computador, né? O que acontece? Desliga a televisão à noite, né? Então, assim, já não fica sentado na televisão. Ou determina um horário, olha, eu vou trabalhar até as 9 e até as 10 eu vou assistir televisão também, se você gosta. Eu vou te falar a verdade, como eu não gosto de televisão, eu não preciso nem de ter. Então, para mim é fácil falar, não liga a televisão. Mas assim, mas se você gosta, determina um horário. Até 10 horas. Chegou 10 horas, desliga e vai, sabe? E você vai vendo que a melhora do seu sono é tão grande que você fala, não, vale a pena eu não assistir televisão à noite, já que eu trabalho o dia inteiro na frente da telinha, né? Então a gente vai mudando, porque olha bem, se você não dorme bem, o seu café da manhã não vai ser bom, vai interferir também no funcionamento intestinal, sabe? Então, assim, a gente vê, mas você não usa medicação, né, Lu, para Não, dormir? Ah, não, ótimo. Tá, ainda não. bem, né? Eu sou dessas também que sou avessa a tomar remédio, tá? Então eu só Ah, tomo em último caso. Mas para dormir é. eu nunca tomei, assim. Nem Mas deixa eu pretendo te tomar. falar. Tá, Mas eu então, cometo não. mais um erro. Eu sei que eu cometi. Agora fiquei me lembrando de uma coisa que eu comecei a fazer nas últimas semanas para dormir. Ah, Olha bem, vai me xingar agora. Eu pego o celular, tem um joguinho que eu gosto, e aí eu deitada na cama jogando. Então, essa aí vai ser a primeira coisa que eu penso. desliga. Agora, Se você baixou esse joguinho no celular, tira ele do seu celular. desinstala, E, olha, desinstala. e não é só você que tem esse relato. É muito comum as mulheres falarem justamente isso. Mas não consigo desligar a televisão. Mas só um pouquinho no celular, mas eu tenho que ver mais uma coisinha no celular, né, gente? Então, assim, a gente vai indo. Quando você está lá meia-noite, pingando de sono, né? Com aquela luz batendo ali. Então, assim, a pessoa. Todo mundo acha que essa televisão ela é para relaxar e ela acaba te excitando mais ainda.
São trabalhos que mostram essa luz da televisão, do celular, ela deixa a gente muito excitado, muito ligado. Se você, por isso que, assim, o meu público não é esse, mas eu já vejo muitas, eu vejo, porque eu tenho filhos nessa idade mais jovens, quando eles eram adolescentes, eu tinha muito caso de criança que ficava à noite até 2 horas. Eu tenho aluno que às vezes fala assim, professora, eu fiquei até 2 horas, 3 horas acordada. Eu pergunto, fazendo o quê? No celular. E aí, como Meu você acha filho, que ele chega na sala de aula? Então, filho, é. 13 Então, assim, anos fazendo isso. Já então, assim, vai mudar as coisas aqui em casa. tem que mudar. Eu fico meia hora na Shopee para ver o sono. Olha, Fernanda lá. Então, assim, comprando, gastando dinheiro, Fernanda. Então, assim, a gente tem que ter essa questão, né? Então, assim, nós temos que mudar essa rotina. A gente tem que mudar. É fácil? Não é fácil, tá? Não é fácil. A gente tem que adaptar. Tem uma receitinha de bolo? Não tem uma receita de bolo para todo mundo, né? Mas a gente tem que ir adaptando a vida de cada pessoa. Por quê? Porque nós seres humanos, nós nascemos para dormir à noite. O sol se põe, a gente tem que descansar, o nosso corpo precisa de descansar, né? Então, assim, durante o dia a gente vai trabalhar. Para a gente trabalhar e produzir bem, ter um bom desempenho, a gente tem que estar bem descansado, né? Então, assim, e eu vou falar que não existe alguma receita de bolo, porque cada pessoa tem rotina. Por exemplo, tem dia que eu dou aula até às 10 da noite, né? Tem pessoas que interrompem o trabalho às 6, chega em casa às 6h30, 7 horas, janta às 7 horas. Ó, isso é o ideal, tá, gente? Tô falando o ideal. Então, o que acontece? Aí depois, 9 horas está dormindo. Às vezes, até eu atendo alguns pacientes, ele fala, eu durmo cedo. Eu penso que acho que vai dormir 10 horas. Tem paciente meu que dorme 8 horas da noite, vai deitar 8 horas da noite, né? Então, assim, isso que é bom. Eu tenho paciente, gente, para vocês verem, de 80, 85 anos, que dorme a noite inteira. Eu não acordo nem para ir ao banheiro. Por quê? Porque é uma pessoa mais antiga que ainda tem aqueles os hábitos antigos, que são saudáveis. A gente fica impressionada deles acordarem 5 horas da manhã para ir trabalhar, mas isso é o ideal. É o ideal, mas a gente tem que colocar na nossa rotina. Não adianta a gente pensar um ideal que não cabe na nossa vida, né? Sim, então, assim, mas a gente consegue fazer as adaptações. Então, vamos lá. Vamos ver alguns erros, né, que as pessoas acabam cometendo, tá? Por exemplo, para a gente consertar a noite, para a gente ter uma boa noite bem dormida, a gente tem que ter um dia bom. E assim, a gente tem que ter horário, tem que ter uma rotina. Então, uma das primeiras coisas é a gente ter horário do almoço. A gente almoçar cedo. Porque se eu almoço às 3 horas da tarde, eu já estou falando isso para vocês verem como que a alimentação pode interferir no sono. Então, se eu almoço meio-dia, eu posso tomar um lanche da tarde. Estou falando isso que eu sou mineira, tá, gente? Lá pelas 4 horas. Quando às 7 horas, eu janto. Pronto, jantei às 7 horas. Mesmo que eu vou dormir às 10 horas, eu posso tomar um lanche, tomar um chá, tomar alguma coisa, tipo às 9 horas. Aí eu vou dormir. Agora, se eu almocei às 2, 3 horas da tarde, que eu tenho um paciente que me chega relatando que almoça tarde, o que acontece? Almoça às 3 horas da tarde e vai jantar que horas? Lá pelas 9. E o que normalmente janta? As pessoas muitas vezes não jantam 9 horas, uma jantinha leve. É uma coisa pesada, é uma pizza, é um lanche, é um iFood. Quantas vezes passam na padaria e pegam um pão com calabresa, com essa coisa? Olha, gordurada, só carboidrato refinado, que vai interferir no seu sono. Às vezes, para fechar o dia, nossa, gente, meu dia foi tão cansado, eu vou comer um docinho porque eu mereço. Eu mereço um docinho, porque hoje eu trabalhei tanto.
Gente, alguém se identifica com isso? Só que acontece que o doce vai refletir no seu sono, porque ele vai alterar sua glicemia. Então, não pode comer o doce à noite, porque ele vai Mas, interferir na qualidade do seu sono. Né? notícia triste essa, o meu alento depois de um dia de Não, trabalho. você não precisa desse alento, a sua saúde é seu alento, você cuidar da sua saúde é seu aconchego, né? A gente tem, por exemplo, pense que você tomar um banho antes de deitar e dormir gostoso na cama, esse é seu alento, É né? verdade, total. Então, assim, a gente tem que mudar isso aí. Eu, por exemplo, eu durmo muito pouco. Eu já falei isso para vocês, eu durmo de 5 horas por noite, mas eu durmo muito bem. Então, a hora que eu tomo um banho, eu posso tomar um banho 11 horas da noite. Eu não durmo sem tomar banho. Tomo um banho, deito e durmo. A hora que eu deito na cama, eu falo, que gostoso. E aí, às vezes, eu fico pensando, eu gostaria de saber em quanto tempo que eu vou dormir. Eu sei que meu marido fala, você nem deitou, já dormiu. Então, essa é coisa de 5 minutos. Mas eu tenho esse prazer. Para mim, a hora que eu deito, para mim, isso é um aconchego tão grande. Eu me sinto tão acolhida na cama que eu durmo. Então, assim, eu não preciso de chocolate para me acolher, né? A Então, assim, Fernanda já tá dizendo, a Fernanda está dizendo que para dormir precisa do doce, senão o sono não vem. Olha só, ah, eu tá. acho Tira esse. Eu vou eu acho passar que é uma um coisa. mito. É um mito. É, é. Ô, Marlene, A gente precisa. sabe que isso aqui que eu notei o seguinte, ó, que eu comecei a perceber algumas coisas diferentes. Tu foi falando assim, eu fui pensando, mas o que eu mudei na rotina? Quando tu falou do almoço, a partir do momento que iniciou as aulas do meu filho, a gente almoça 20 para as 2 da tarde, porque é o horário que ele chega. Então ele sai da escola 1 até chegar em casa 1h30, 20 para as 2 a gente está almoçando e geralmente eu espero ele para almoçar com ele. Almoçarem juntos, né? Aí eu notei que a minha evacuação mudou, meu Prender um sono mudou, peixe. né? Ah, Então, assim, apesar de eu ser uma pessoa extremamente regulada, algumas coisas mudaram e isso não chega a afetar a minha vida como um todo, mas está alterando algumas coisas que para mim eram coisas normais. Eu era assim também. Eu vinha do banho assim, ó, quase flutuando. Eu deitava já no quinto dormindo. sono, É. dormindo. Meu marido É, diz a mesma coisa, tu dorme que nem uma pedra. Hoje em dia eu não tô mais uma pedra, então isso está me é. incomodando, né? E eu Então, e o que estava que é. lembrando que era menopausa, mas não sei, né? Não, Também tem influência. a gente Não sabe. sempre, gente, olha bem, nós sempre, a partir dos 50 anos, vamos falar que é a menopausa. Mas, e aí o que que acontece? A gente reclama da menopausa, mas não é. São essas mudanças. Olha aí, ó quanta mudança. E eu acho que muitas mulheres, muitas pessoas que estão aqui na live devem estar identificando com essa sua situação. Que aí o que que acontece? Você acha que é normal e começa a acostumar com o que é ruim, né? É, É assim mesmo, é culpa da menopausa. E depois que vem a menopausa, que ela passa, você fala, é porque eu tô ficando velha, é porque eu tô de idade, né? Não é assim, né? A gente não é para mudar para ficar ruim, é para mudar para ficar bom, para a gente ser feliz. Depois dos 50 anos, a vida continua. Se a gente for ver 10, 20, 30 ou 40 anos mais, é para ela ser prazerosa, para você ter prazer com os problemas que existem, mas não precisa ter problemas graves. As questões podem ser podem ser amenizadas. Então você vê, eu mudei, passei o meu horário de almoço para tarde, a janta sua também deve ser tarde, não, até que né? Então, não. Até que ah, não. Até que não. outra, Não. ah, outra questão também, né, que as pessoas elas acabam errando bastante, né, nessas questões assim que elas acabam fazendo as coisas erradas, né, que assim, não é que é errado, tá, gente? Que muitas vezes é o motivo do sono, né? É que as pessoas comem muito à noite. E elas falam assim, por exemplo,
eu vou fazer só uma refeição leve. Pão com manteiga e café com leite. O café, a cafeína que alerta, né? E pão com manteiga, ela acha que é uma refeição leve. Carboidrato simples, refinado e gordura. O que acontece? A gente sabe que a digestão da gordura, ela demora mais tempo. Então, até ela ir dormir, ela ir deitar, ou às vezes ela come, por exemplo, eu falei que é muito comum o pessoal passar na padaria à noite para comprar pão com calabresa, pão com presunto, aquele sanduíche que parece ser leve, mas a digestão daquilo é demorada. A hora que você vai para a cama, você deveria estar dormindo, seu intestino está lá funcionando, seu trato digestório está funcionando, você não descansa. E você está deitada, mas tem alguém batendo na porta, trabalhando. É como se você deitasse na sua cama e seu vizinho ficasse martelando do lado, né? Então, assim, você não dá um descanso. E, além disso, muitas vezes a refeição da noite não é uma refeição nutritiva, que contém nutrientes que vão te ajudar a dormir. Por exemplo, muitas vezes as pessoas não gostam. Por exemplo, comer uma salada, comer uma sopa. Olha bem, a sopa, você consegue fazer uma sopa nutritiva e o fato dela ser quentinha, porque a comida quente, ela dá um aconchego, né? Ela dá aquele aconchego. Então, assim, o fato de você comer uma sopa que é leve, você consegue dormir melhor, né? Então, a gente vai tendo que fazer essa questão, assim, a gente mudar, porque se você der um volume muito grande à noite, você não vai conseguir dormir, né? E aí vem as outras questões também. Muitas vezes a pessoa toma de forma inadequada, por exemplo, o café. Tem gente que toma café à noite. Ah, mas eu não tomo café, eu tomo chá preto, que tem cafeína, eu tomo refrigerante, que tem cafeína, eu tomo álcool, né, que prejudica o sono. Então, as pessoas vão, às vezes é pouquinho, mas isso, e principalmente para a gente depois de 50 anos, acontece isso, o nosso organismo muda. Então, muitas vezes, você quando jovem, você podia tomar o café à noite, você dormia bem. Mas depois com essa mudança hormonal, aquele café já vai prejudicar o seu sono, porque ele vai agir no sistema nervoso central. Então, ele vai prejudicar o sono. Então, é simples. Você vai ter que deixar de tomar café? Não, mas toma ele mais cedo. Toma até as 2, às 4, aí você vai vendo, olha, eu tomei hoje café às 6, não dormi bem. Não toma mais, toma até às 4. Ah, não dormi bem, ou dormi bem. Então, toma o último café às 4 horas, né? Porque vocês viram que não é só... Às vezes a gente fala assim, eu faço a minha terapia do sono, né? Então, assim, só antes de dormir, toma um banho, deixa o quarto escurinho, não sei o quê. Mas vocês viram que o dia que você teve vai refletir no seu sono? A sua alimentação, desde lá do almoço, o que você tomou de café, o que você tomou de água também. Né? Porque o nosso cérebro, ele dorme, mas ele continua funcionando, ele precisa estar bem hidratado. Porque todas as reações acontecem na presença de água. Então, assim, é importante que a gente cuida do nosso dia para a gente dormir bem à noite. E é importante que a gente durma bem para a gente ter um dia bom também. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa vai puxando a outra. Né? Deixa eu ver uma pessoa, a Cleusa perguntou se, eu acho que é isso, né? Se crepioca à noite é ruim. Olha, a crepioca, as pessoas falam, acho que... que a crepioca, o que ela vem? Depois eu falo da Cris. A crepioca, gente, a crepioca é a tapioca com ovo, né? O ovo não é ruim, porque é uma proteína, ele vai ter até outros benefícios além do sono. Mas a tapioca, ela é uma farinha, é um carboidrato refinado. Então, não acho que seja uma boa você comer uma crepioca à noite. Por exemplo, você pode comer, assim, depende da hora. Você comer até 7 horas, mas assim, só uma crepioca, você vai estar consumindo somente carboidrato com ovo.
seria melhor você comer, por exemplo, uma sopa, você comer uma salada, você comer amêndoas, né? Alimentos que sejam saudáveis e que sejam de fácil digestão, tá? Deixa eu ver aqui a outra que a Cris falou aqui. Meu marido está aqui dizendo na minha cabeça, você pediu para eu trazer pão e mortadela. É, Cris. E acho que a Cristiane foi uma que falou que não dorme bem, né, Cris? Querendo comer mortadela, que fica digerindo, demorando lá, né? Então, assim, Mortadela vai ser viram... um problema, né? Mortadela é um problema, porque você fica lembrando daquilo. Ó, o Tiago, meu querido amigo, entrou. E, Tiago, um beijo. Um beijo para todos. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado durante o nosso dia. E outra questão também, que as pessoas acham que não, é ser sedentária. Nós temos que gastar nossa energia também, de alguma forma, né? Se você não gasta energia, quando você vai dormir, aquela energia está acumulada. Então, você tem que gastar de alguma forma. Então, a atividade física também, ela estimula substâncias que vão levar ao sono. É muito importante, sabe? A gente fazer atividade física regularmente, né? O recomendado, muitas pessoas falam que é fazer atividade física pela manhã. Mas tem estudos, tá? Tem estudos mostrando que se você não consegue fazer atividade física pela manhã, se você fizer atividade física à noite, lá pelas 6, 18, 19 horas, é mais saudável para o sono, para a qualidade do sono, do que você ser sedentário. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não faço atividade física porque o único horário que eu posso é à noite. Isso vai prejudicar o meu sono. Mas já tem estudos mostrando que não. É melhor você fazer atividade física à noite do que você ser sedentário para, além de outros fatores, para a qualidade do sono, tá? Então, assim, quem não consegue fazer atividade física pela manhã, né? Pode fazer, é melhor fazer. Claro que assim, você não vai correr uma maratona, correr 20 quilômetros, tudo. Mas fazer alguma atividade física, né? Por quê? Porque você vai estar gastando energia e produzindo substâncias que vão estimular o seu sono de qualidade, fazer com que você repouse, que você descanse ali, né? Então, assim, tudo esse conjunto que a gente precisa de fazer ao longo do dia para a gente ter. E claro, sempre eu gosto de lembrar, faça adaptação para o seu caso. Você é diferente de mim, que é diferente do marido, e de acordo com a sua rotina, né? Claro que a sua rotina é de dormir 2 horas da manhã. Se você não tem essa necessidade, se você não trabalha, porque tem pessoas que saem do serviço meia-noite. Mas se você interrompe o seu trabalho 18, 19 horas, você tem condições de dormir às 22 horas. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho que fazer tanta coisa no meu dia que eu tenho que chegar em casa, eu tenho que ainda fazer muita coisa. Se você tiver uma boa noite de sono, o seu dia vai ser muito mais produtivo, você vai conseguir fazer mais coisa e conseguir dormir mais cedo. É só questão de mudar, gente. É fácil? Não é fácil. Mas a gente tem que ir fazendo mudanças pequenas. O que dá para eu mudar? E outra coisa, faça a mudança e observe como o seu corpo está respondendo, os benefícios que você tem. Porque eu tenho certeza que se você come, por exemplo, vou dar um exemplo, se você come uma pizza, vou dar um exemplo bem grande. Se você come uma pizza às 10 horas da noite e o seu sono não está bom, você faz o seguinte, olha, não vou comer pizza mais 10 horas da noite, vou comer às 7, pizza. Aí você observa como que você dormiu. Com certeza você vai dormir melhor. Se você, no seu caso, Lu, desliga essa televisão, desliga esse celular, agora e começa a observar como que você dormiu e como que vai ser seu dia. Então, você vai observando pequenas mudanças, que na verdade não são pequenas, porque uma noite bem dormida não é pequena, é muito grande, e o seu dia vai ser muito mais produtivo, né? Então, assim, tenta.
Então, assim, o que que eu falo, né? Assim, como que a mulher, ela pode? Não vamos jogar a culpa na menopausa sempre. Vamos ver o que que está mudando, né? Ah, está mudando que eu fiz isso? Está mudando. E sempre, sempre, muitas vezes a mudança é a televisão, ligada até tarde no Netflix, o celular, né? Comer à noite. Eu atendi uma paciente semana passada que ela falou assim, Marlene, é assim, ela trabalha, ela sai cedo para trabalhar. A hora que ela falou um monte de coisa que ela fala, eu falei, nossa, você fez isso até que hora? Ah, até 10 horas da manhã. Ela já tinha feito mais coisas. E olha que eu sou elétrica. Para eu assustar, é porque ela fez muita coisa. Aí ela virou e falou assim, aí, Marlene, eu chego em casa, eu já fiz isso. Já... Ela tem, acho que, 3 lojas em cidades diferentes. Aí ela falou, eu já fiz isso, 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 isso. Aí tem dia que eu chego em casa, 9 horas da noite, a hora que eu chego em casa, tá meu marido e meu filho sentado assistindo televisão. E a hora que eu abro a porta, eles falam, mãe, o que que nós vamos comer? Aí ela chega exausta. Gente, vamos ver se repete isso na casa de vocês. Ela chegou exausta, o que que resta para ela fazer? Liga pro iFood. E aí, o que que ela faz? Enquanto ela toma banho, né, ela organiza, ela põe a mesa, toma banho, ela fala que quer morrer, quer morrer. Aí ela põe a mesa e eles vão comer Coca-Cola com lanche. E aí ela fala que não dorme, ela está com sobrepeso, está com problema de, assim, de ansiedade, porque está cansada, trabalha o dia inteiro, não dorme direito. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que mudar. Né? Então, eu falei com ela, vamos organizar, vamos planejar essa sua alimentação no final de semana, que você já se organize. Eu falei com ela assim, a hora que você chegar em casa, você vai fazer uma reunião com seu pai, com seu marido e com seu filho, e eles vão te ajudar a organizar. Aí, o que que aconteceu? O marido já marcou consulta comigo, porque ele vai entrar na dança e ele está precisando. E aí, o que que aconteceu? Então, eu falei, vai organizar, pede eles para te ajudarem, vocês se comunicam, quem chegar antes. Só que vocês precisam começar a organizar essa refeição do jantar no final de semana. O que que você já pode deixar pré-preparado para você não chegar e ter que pedir o iFood, para ter que pedir o lanche, não sei o quê. Porque se você chegar em casa, você já tem uma salada picada, lavada, higienizada, que você só já tempera ou só joga numa panela e faz uma sopa rápida, isso aí pronto. Porque às vezes as pessoas também, é o que eu sempre falo, gente, quem que me segue, eu rezo essa cartilha todo dia. Faça o simples, não complica. Uma sopa que você pega e hoje tem, antigamente a gente não tinha isso, você vai ao supermercado, você compra os alimentos picados e higienizados, joga na panela, dá uma refogadinha e joga água. Enquanto você toma um banho, a sua sopa está pronta. O simples a gente tem que fazer para ter saúde. Porque se eu ficar... Na verdade, tudo gera em torno de organização e estabelecer a rotina e o que tu quer para o teu... É bem o que tu fala, né? O que tu quer para o teu futuro, que é uma vida mais... com menos dores, menos remédio, né? Então, esse é um... Isso para mim, até vou dizer, faz um ano que eu mudei algumas coisas na minha vida. De alimentação, exercício e tudo mais. Porque eu estava ficando doente e eu não queria mais ficar doente. Aí depois que eu te conheci, nossa, mudou mais ainda, porque eu percebo que existem coisinhas, ó, só hoje, 2 coisas que eu percebi que eu posso mudar, 3 coisas que eu percebi, o celular, Netflix e a minha janta não é comida, é sempre café, porque foi uma rotina da vida, da minha infância, a gente nunca jantou, né? Então é uma coisa assim, a gente sempre tomou café de noite, porque a minha mãe não queria comida para não ser pesada, não sei o que, então a gente toma café, eu não tomo mais leite, mas café, leite, né? Pão,
junto, Era esse queijo, lanchinho, né? é, Que é lanchinho leve, que a nossa, né? a nossa janta é isso. Então eu me habituei a fazer isso. Então agora eu já Mas estou aí, percebendo Lu, que existem coisas que dá para mudar, né? eu vou querer que você ponha em prática e depois coloque um relato para mim lá. Você, Eu ia até dizer para a gente marcar uma nova live, daí agora uma nós daqui um duas, não tempo só a como gente convidada. marca. A gente combina, como a gente combinou aqui agora, foi no improviso. E assim, gente, não precisa, olha bem, ela falou uma coisa, à noite, não precisa ser arroz, feijão, carne. Existem lanches saudáveis. Existe uma sopa saudável. E, gente, eu dou tanta receita no meu Instagram. Eu vou dar uma agora aqui para vocês, que pode ser um lanche super rápido. Tá lá no meu Instagram, tá? Essa receita. É uma abobrinha ralada, uma cenoura ralada. Você pode colocar um pouquinho de cebola, não precisa. Rala tudo isso aqui, mistura um ovo, coloca numa frigideira, tampa, só coloca um pouquinho de azeite na frigideira, coloca essa mistura. Se você quiser colocar um pouquinho de farinha de aveia ou farinha de amêndoa, né? Tem gente que não come glúten, assim, mas eu não tenho isso. Coloca daquilo e coloca. Você vai fazer tipo uma batata rosti, só que é o legume rosti. Você não gasta 20 minutos para fazer isso. Desde ralar, eu estou falando que não gasta porque eu já fiz uma live fazendo isso. E eu gastei meia hora fazendo a live. Então, assim, tem como a gente melhorar a qualidade da nossa alimentação, melhorar a qualidade do nosso sono e a gente ter saúde. Nós estamos envelhecendo, mulheres, e nós temos que envelhecer bem. A gente tem que organizar esse envelhecimento, essa nossa longevidade é agora. Eu falo, eu falo, eu falo. O envelhecimento é uma via de mão dupla. Ela não volta. Você só vai. Então, você tem que pensar que é um caminho. Porque quando a gente vai passear, a gente vai e volta. A gente volta renovado, não é? Quando você vai, vamos supor que você é de Porto Alegre, né, Lu? Você vai passear, sei lá, você vai para a Argentina, né, para Buenos Aires. Você vai toda feliz, aproveita, cansa e volta renovada. Mas, gente, o envelhecimento é uma via de mão dupla. Neste caminho, ele tem que ser muito bem caminhado e muito bem vivido para a gente chegar lá na frente bem. Porque chegar lá mal, cansada, com dor, doente, não tem volta. Eu posso aliviar, por exemplo, alguma dor, ter um controle de diabetes, mas isso não tem cura. Então, a gente tem que programar. E essa programação, ela pode acontecer alguns percalços? Sim. Não são todas as noites que a gente vai dormir bem, mas a gente tem que ter uma programação de sempre a gente dormir bem. Então, assim, e de preferência, independente de medicação. Eu tenho uma outra paciente também, que essa paciente ela é mais nova, tem 52 anos. Ela só dormia com remédio. Ela só dormia com remédio, porque ela cuida da filha dela que tem Parkinson, cuida da mãe dela que tem Parkinson. Depois que o pai dela faleceu, ela ficou muito em depressão, que ela era muito ligada a ele e tudo. E ela só dormia com a medicação. Só. Nem sei que remédio que ela dormia. Depois que eu orientei, falei, vamos mudar essa sua alimentação. E ela também comia muito doce, muito chocolate, ela era chocolate. Eu falei, vamos mudar? E eu juro que eu não achei que ela fosse uma mudança tão rápida. Em um mês, ela tirou a tal da medicação dela. Então, assim, a gente vê, ela está super feliz com a vida que ela tem hoje. Ela está bem, ela consegue dormir, continua cuidando da mãe, mas ela está mais feliz. Então, assim, a gente tem que investir. Gente, não é fácil, né, a gente mudar. Mas o que é importante? A gente começar a ver o quanto que a nossa vida muda, o quanto que a gente fica mais feliz,
o quanto que a gente fica mais bem disposta, o quanto de coisa que a gente consegue fazer a mais, né? Então, Coisa assim, por boa, quê? né? Coisa boa. Porque se você dorme bem, se você consegue fazer mais coisas, você tem mais tempo para ficar com seu marido, com seu filho, com seu neto, né? Então, seu dia fica mais produtivo, você fica mais feliz. Então, assim, do que uma noite mal dormida, a gente acorda cedo. Eu sou assim. Eu sou que nem gata borralheira. Se eu tiver que ir a um baile, gente, vocês não imaginam. Eu fico uma semana de mau humor. Uma semana antes e uma semana depois. Porque eu não gosto de não dormir. Mas de quando em vez eu tenho que ir. E aí o que acontece? Eu percebo que eu não fico bem, sabe? Mas aí eu faço. Não, eu tenho que levantar para ir fazer a caminhada. Por quê? Porque se eu não for, aí que vai ficar pior ainda. Eu penso desse jeito. Uhum. Aí a gente tende a não se alimentar direito, aí eu fico me obrigando. Então eu vou fazendo os ajustes, mas demora, mas demora. Mas por quê? Porque, por exemplo, se eu não durmo bem à noite, porque tem dia que eu não durmo bem, tem dia que eu acordo cansada. Eu fico pensando, será por quê, né? Sei lá por quê. Mas aí eu acordo e falo, vai para academia. A hora que eu volto, eu tô outra, né? Então, assim, o sacrifício tem, mas o que a gente não pode é deixar tomar conta, virar crônico, ser crônico, né? E a gente aceitar esses dias que a gente não dormiu bem, né? Então, isso que é importante. Dessa forma, a gente vai envelhecer bem. A gente vai chegar lá nos 80, bem disposta, cuidando bem dos netos, com a família, bem, né? E mesmo se aparecer uma doença, ela não vai vir de uma forma tão grave, tão intensa. A gente vai conseguir responder melhor a essas doenças que podem aparecer, que todo mundo está sujeito, né? Mas a gente vai conseguir ter uma resposta melhor, né? Então, assim, é isso, né? E você tem algum recado, Lu? Olha, já tem o pessoal. Tem mais, vamos ver se tem mais. A doutora Núria falou aula maravilhosa. Obrigada, Núria, querida. Minha geriatra, meu amorzinho, lá da Sinapse em Jundiaí. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, alguma colocação. Vê se você consegue ver, Lu. A Roseli, a Flávia. Vê se eu não estou conseguindo. Tem alguma pergunta aí? Não Não, né? identifiquei porque ela não aparece todas, né? Tá. Ah, A live está ótima, como sempre, mas tem uma reunião de TCC agora, a aluna, vai lá. Então, assim, gente, né? São os alunos. Então, assim, o que é importante? Eu vou dar o meu recadinho final, né? O que a gente deve fazer, o que a gente pode ir adaptando à vida, né? Dê preferência para acordar com a luz a luz do dia, né? A gente respeitar o nosso ciclo circadiano, né? Evitar acordar com despertador, né? Porque se você tem uma rotina de sono, você acorda sem despertador. Todo mundo fala, como? A gente vai indo acordando, né? Faça as refeições no horário certo, almoça cedo, para você jantar cedo, até às 19 horas. Se você fica acordado até mais tarde, se você jantou às 19, quando for lá pelas 20 horas, 21 horas, se você for dormir às 22 ou 21, você toma, por exemplo, um copinho de leite morno, tá? Que ele é muito bom. Ou você pode tomar só um chá de melissa, um chá de camomila, tá? Ao longo do dia, mantenha-se muito bem hidratado, tome vários chás durante o dia, que sejam chá que contém bastante compostos bioativos. Evite o café após as 16 horas, não só o café, mas como Coca-Cola, chá que contém cafeína, tá? E uma dica também que eu dou que é muito boa, tem aquela essência, o óleo de lavanda, que você pode pingar no travesseiro, que ele também ajuda bastante a relaxar, tá? E evite as telinhas, televisão, celular, né? Pelo menos 2 horas antes de você dormir. Se você vai dormir às 10, até às 8, né? Então já evite. passou, então. Claro. Hã? Já Oi? passou, então. Já Já passou, passou lá. Para mim nem precisa.
Para esse não vai, né? Então, assim, eu não assisto quase nada de jeito nenhum, então, assim, não, eu não vou fazer isso. Então, assim, cria esse hábito. E, assim, tem alguns alimentos, por exemplo, a amêndoa é um alimento que contém triptofano, que ajuda a produzir serotonina, depois a melatonina. O leite também, ele contém bastante triptofano. O abacate. Então, se você come, por exemplo, um pouquinho de abacate, que até tem gordura, mas é uma gordura saudável, se você come um pouquinho de abacate à noite, ele é bom. Se você come, por exemplo, um pouquinho de iogurte com amêndoas à noite antes de dormir, se você jantou às 19 e vai dormir às 10, às 8 horas, se você quiser, né, comer alguma coisinha, pode ser uma coisinha bem leve. E substitua, nada de lanche pesado à noite. Substitua, por exemplo, vamos dar um exemplo de um lanche, né? Você pode comer uma salada, né? À noite, que você coloca um pouquinho de proteína, frango, ovo, alguma coisa assim. Evite o doce à noite. Vai tirando, assim, fazendo essas mudanças e observando como que está a qualidade do seu sono. E outra coisa, né, gente? Não podemos esquecer que, ó, a nossa pele, ela fica mais bonita quando a gente dorme bem, porque quando a gente não dorme bem, a gente acorda de olheira, toda enrugada, não é? Então, assim, para nossa beleza também, a beleza feminina, a gente precisa de dormir bem, né? Então, vamos cuidar disso também, né? Tá? Então, assim, então, gente, olha, a gente vai finalizar essa live, né? E eu vou estar lançando um curso aí, né? Eu tenho um método que eu criei para ensinar as mulheres de 50 anos ou mais a programarem uma longevidade com saúde, autonomia e disposição. E em maio, no comecinho de maio, eu vou ter uma aula 100% gratuita, tá? Para vocês, né? Que eu vou falar sobre os 3 pilares para uma longevidade da mulher de 50 anos ou mais. Enquanto isso, nós vamos estar fazendo live aqui. O meu Instagram está sempre disponível, as pessoas têm perguntado, participado, eu tenho trazido bastante coisa nova aí que eu vejo, que são assuntos que eu sei que acometem essas mulheres aí, que muitas ficam assim, né, sem saber o que fazer nessa idade. Então, assim, eu quero que vocês envelheçam, que passam por essa fase aí da melhor forma, assim, saudável, e de uma forma mais amena, prazerosa e com bastante felicidade, né? E lembrando que na quinta-feira eu vou fazer uma live, né, com uma médica, uma geriatra, só que vai ser às 20h30, por causa do horário dela, de trabalho, de família, ela pediu para ser um pouquinho mais tarde. Mas a gente vai divulgar, eu com a minha equipe, nós vamos divulgar essa live aí, né? E aí a gente vai estar fazendo live. Peçam, se vocês tiverem algum assunto relacionado com a longevidade, né, para mulheres de 50 ou mais, manda para mim no direct. Ah, Marlene, dá para você fazer uma live assim, essa? A gente vai. Se não for do meu tema, que não for da minha abordagem, aí eu convido alguma pessoa para falar aqui para vocês. Tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos. Lu, muito obrigada por você ter entrado. Foi ótimo. Fala, manda seu recado aí. O que você achou de participar? Gente, adorei. E outra coisa, eu já vou mudar hoje algumas coisas. A tela já não vai mais ficar acesa e Netflix só no final de semana e no horário adequado. Ou se não, passa a assistir Netflix de manhã. Não dá, eu tenho que trabalhar. Eu tenho muita coisa para fazer, sabe? Eu tô fé. O Cassimiro entrou, aqui a Fernanda, ótimas dicas, gratidão, o pessoal está agradecendo. Gente, eu quero agradecer de coração, se vocês quiserem tirar uma fotinho e postar no Instagram e marcar a gente, ó, dá uma fotinho e vamos sorrir, Lu. Obrigada a todos por estarem aqui e nós nos vemos quinta-feira aqui no meu Instagram às 20h30. Eu vou estar divulgando, mas eu já faço, deixa agendado aí, tá bom? Gente, um beijo no coração de todos, boa noite e vamos dormir, tá bom? Beijo. Tchau, beijo. Tchau.